Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre isso, vou falar também sobre o dólar que começou ontem batendo quase R$6 e foi caindo, vou falar sobre Bolsa de Valores norte-americanas que no primeiro dia após a eleição do Trump subiu e principalmente vou falar sobre o que muda e o que não muda em investimentos e te mostrar o que eu estou fazendo, tanto na minha carteira quanto na carteira dos nossos clientes aqui no Clube do Valor e assim eu espero te ajudar a tomar as melhores decisões possíveis com o seu dinheiro. Se esse tema parece fazer sentido, já deixa o like aqui no vídeo, comenta aqui o que você achou do resultado da eleição norte-americana. As eleições aconteceram na terça-feira lá nos Estados Unidos e já na madrugada de terça para quarta foi decretada a vitória de Donald Trump. Embora nem todas as urnas tenham sido apuradas, tipo as do Arizona, que vão até dezembro talvez, o fato é que pela metodologia norte-americana de colégios eleitorais era necessário um candidato bater 270 votos, e o Trump está com 277. Diferentemente do Brasil, em que é eleito aquele que fez mais votos, lá nos Estados Unidos, os eleitores de cada estado, que não são obrigados a votar, diga-se de passagem, eles escolhem um delegado, e aí quem faz a maioria dos votos naquele estado leva esse delegado e todos os pontos dele. Então, um exemplo, o Texas tem aí 40 delegados no Texas, e na política de winner takes all, Trump vencendo a maioria dos votos lá, leva os 40 delegados e faz aí 40 pontos. Mas enfim, isso aqui não é um vídeo sobre explicação do conceito eleitoral americano, nem sobre análise geopolítica, sobre análise de como é que vai ser o mundo. Porque, vamos lá, sendo muito franco e sensato aqui, o que eu entendo bem mesmo é de investimentos, até poderia colocar uma que outra opinião aqui, mas seriam opiniões como a de qualquer pessoa aí, que você deve estar ouvindo todos os dias desde que essa hype aí das eleições norte-americanas passou a dominar o noticiário e aí a mente das pessoas. Então, o fato é que, no dia 20 de janeiro, Trump toma posse e vai ter que lidar, primeiro, com uma dívida trilionária de 28 trilhões de dólares, equivalente a 99% do PIB. Uma inflação que vem em queda nos últimos 2 meses, mas que tem ficado persistentemente num patamar mais alto do que a média, olhando para os últimos anos. Vai ter que lidar com um PIB que está crescendo abaixo do esperado e com várias derivadas de tudo isso, como, por exemplo, o preço dos imóveis, que bateram recorde aí por 15 meses consecutivos, que acaba prejudicando as taxas de hipoteca, que já tem números próximos a 7%, enquanto o aluguel já preenche 30% da renda dos estadunidenses, que é considerado preocupante pelo Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Além disso tudo, na economia também tem a questão do emprego. E a criação de vagas de emprego caiu muito no último mês, enquanto a expectativa do mercado era de 112 mil novas vagas, o que veio foram apenas 12 mil. O pior número da série desde o final de 2020, na época da pandemia, que 243 mil empregos foram perdidos, foram fechados. E aí tu pega esses 5 pontos que eu acabei de mencionar e junta tudo no mesmo balaio e o que acontece? A gente tem uma taxa de juros lá bem mais altas, um dos maiores patamares desde 2001. Em outras palavras, investidores podem deixar o dinheiro nos Estados Unidos em títulos públicos de lá, que são chamados de treasuries, e receber dólar, variação cambial, mais quase 6% ao ano, isso em prazos de 10 anos. E aí vários investidores ficam se perguntando, poxa, com essa situação dos Estados Unidos, com o dólar muito alto frente ao real, com a taxa de juros lá mais alta, eu podendo receber em títulos públicos em dólares, cara, será que não é hora de tirar todo o meu dinheiro do Brasil e botar nos Estados Unidos? Nesse vídeo aqui eu vou te contar exatamente o que eu faria, mas eu preciso alinhar que tudo que eu faria e o que eu vou fazer está baseado num plano de investimentos que eu tenho. E eu acredito que seja muito importante todo investidor ter um bom plano de investimentos, por isso aqui eu queria te convidar para que alguém aqui do Clube do Valor te ajudasse a construir um plano personalizado para ti, com base nas tuas necessidades, com base nos teus investimentos atuais, com base nos teus objetivos de vida. Esse direcionamento, muitas vezes, ele acaba tendo que ser individual. Agora eu vou mostrar aqui o que eu vou fazer, o que a gente está fazendo com os nossos clientes. Esse direcionamento, ele tem muito mais valor quando ele é feito de forma individual. E é por isso que a gente está aqui com algumas vagas. Vou falar que são 9 vagas abertas para sessões totalmente gratuitas de consultoria de investimentos, em que um profissional aqui do Clube do Valor senta contigo, conversa contigo, entende como você está investindo, entende o que está legal e o que dá para melhorar e te mostra um plano de investimentos, um plano de alocação criado com base nas tuas próprias características e tudo isso de graça. Para ter essa conversa, basta você apontar o seu celular para esse QR Code que está na tela, preencher poucos dados e ficar esperando aí uma ligação de alguém da nossa equipe que vai te ligar do DDD do teu estado. Ou ainda aperta aqui no primeiro link na descrição, preenche poucos dados e espera uma ligação nova. E se você está se perguntando por que de graça, a resposta é bem simples. Esse aqui é o primeiro passo dos nossos serviços de Wealth, que a gente cobra para ajudar os investidores a investir melhor. Só que esse primeiro passo, esse diagnóstico é gratuito, assim como você vai no médico e ele faz muitas vezes uma primeira sessão gratuita para entender qual é o teu problema e te direcionar para um tratamento. Beleza? Dito tudo isso, o que a gente pode esperar dos próximos anos e como lidar com seus investimentos? Primeiro, para os próximos anos. O Trump deve continuar financiando o armamento para Israel. Ele deve encerrar subsídios às energias
renováveis e investir mais no petróleo estadunidense, que tende a desaquecer a possível parceria entre Brasil e Estados Unidos, na cooperação energética. Há quem diga que o Brasil tinha um potencial de competir com o mercado chinês e se tornar um parceiro importante nisso. E o terceiro ponto é que ele quer fechar a fronteira, dificultando a entrada de imigrantes. Inclusive, ele levou muitos votos das pessoas que perdem seus empregos para imigrantes ilegais e ficam indignadas com isso. Isso pode gerar uma maior escassez de uma mão de obra barata, de uma mão de obra desqualificada, já que muitas pessoas vão para os Estados Unidos justamente à procura de um emprego e para sair, né, da situação ruim do seu país. Além disso, o protecionismo do Trump deve fechar algumas fronteiras econômicas. Ele deixou bem claro na promessa de campanha que ele deve aumentar algumas tarifas de importação, taxando de 10% a 20% a importação de vários outros países, incluindo aqui o Brasil. Detalhe é que eu ouvi tudo isso do Trump num almoço que eu tive lá nos Estados Unidos, lá em Nova York, no início de setembro, que ele explicou o seu plano de governo e tirou dúvidas ali dos participantes. E o detalhe aqui é que ele tende a colocar taxas de até 60% em alguns produtos chineses. E esse movimento por si só, olhando de forma isolada, ele pode fazer com que a inflação aumente. Uma matemática simples, porque taxando mais os produtos ficam mais caros para os americanos. E falando para o Brasil, a relação disso com o Brasil é que a gente pode ter algum impacto econômico, em especial no agro, já que a gente também exporta muita soja, carne, milho, etc. Olhando ainda ali para a lista de produtos exportados para os Estados Unidos, dá para ver que a gente também pode ter um certo prejuízo no minério de ferro e no petróleo. Mas a economia é um jogo dinâmico, né? Então essas medidas de protecionismo podem gerar uma consequência que é aproximar o Brasil da China, por exemplo, fazer a China comprar mais da gente. É sempre muito difícil tomar uma conclusão com base em um único fator e tentar projetar impactos econômicos para tomar decisões de investimentos. Eu já vou chegar lá. Mas enfim, num resumo aqui de tudo, o cenário é que o Trump deve fortalecer a moeda americana e precisa encontrar um jeito de resolver o fiscal, já que assim como aqui no Brasil, a dívida norte-americana está muito alta e tem gente que espera que ele aumente em 7 trilhões esse déficit. Agora, como é que tudo isso aqui respinga no Brasil? E para isso eu preciso falar do dólar. A moeda norte-americana amanheceu em R$ 5,85 no dólar comercial. E ontem o gráfico do Google deu bug. Ele começou a mostrar o dólar turismo e não o dólar comercial. Muita gente caiu aqui nesse bug, inclusive eu. Postei lá no Instagram, poxa, o dólar passou de 6. E aí me alertaram nos comentários e eu logo apaguei o post. Mas o ponto é que com a perspectiva do fortalecimento da economia norte-americana, lógico que aqui dólares vão para os Estados Unidos, saiam do Brasil. Saindo do dólar, o dólar fica mais alto frente ao real, o que acaba sendo potencializado com os problemas internos do Brasil, né? O Brasil aqui está gastando muito dinheiro, tá aumentando o imposto, mas gastando muito sem cortar gastos. E não à toa a gente está com as taxas de juros futuros lá em cima, taxas do Tesouro Direto lá em cima, dólar muito alto também, um dos fatores relevantes para o aumento do dólar são os fatores internos. Inclusive, eu já falei sobre isso recentemente num vídeo sobre a Bolsa Brasileira, que vale assistir apertando aqui. Na prática, o fato é que se a gente vê um contínuo aumento do rendimento dos treasuries norte-americanos, existe a tendência de mais dólar ir para lá. Só que se todo mundo espera isso, será que a cotação já não está precificando isso e daqui em diante ela não tende a cair? Essas são as perguntas que todo mundo deve se fazer quando analisa o contexto macro para tomar decisões de investimento. E esse é o gancho perfeito para te falar o que eu faria, né? Será que é hora de pegar, tirar o dinheiro do Brasil, investir na renda fixa norte-americana, na bolsa norte-americana, enfim, dolarizar todo o patrimônio? Será que é isso que você deveria estar fazendo agora? O que eu vou te falar aqui é o que eu estou fazendo com o meu dinheiro e o que são as diretrizes para como a gente vai agir aqui com os nossos clientes no Clube do Valor. E aí você avalia, você vê se essa estratégia faz sentido, se não faz, conecta aí com a tua estratégia, se você tem uma estratégia para seguir. Com base nisso, você toma a melhor decisão possível. Antes de falar exatamente o que eu faria, não posso deixar de te convidar para um evento que vai rolar na segunda e terça, dias 11 e 12 de novembro, chamado Jornada da Renda Vitalícia, em que eu vou te mostrar como estruturar um plano de investimentos na prática para o longo prazo para gerar uma renda passiva de R$30 mil por mês ou mais. Para escrever, basta apertar aqui ou no segundo link na descrição, beleza? Então, primeira premissa aqui sobre o que eu faria, né? Muita gente acredita que deve mudar os seus investimentos em ações para o longo prazo, dependendo de quem é o presidente. E eu gosto muito de mostrar esse gráfico aqui, que mostra o que aconteceu com a Bolsa norte-americana em diferentes mandatos de diferentes presidentes, sejam eles democratas ou republicanos. E você pode ver que não existe nenhuma correlação. Teve momentos com presidentes democratas que a bolsa subiu muito, teve momento com presidentes republicanos que ela caiu bastante, agora teve outros presidentes republicanos que viram a bolsa crescer muito nos seus mandatos. Tiveram presidentes democratas que viram a bolsa cair nos seus mandatos. Inclusive, quando Biden estava na presidência, mesmo em estado senil, mesmo com todos os problemas que eu te mostrei, mesmo com guerras eclodindo no mundo, a bolsa subiu quase 90% nesse período, né? A bolsa norte-americana. E tem um gráfico muito legal do Clube dos Poupadores que faz essa mesma análise com a bolsa brasileira, né? A bolsa dolarizada ali por presidente. Eu tô te mostrando tudo isso por quê? Porque eu acredito que a pior forma de você tomar decisões é tomar decisões com base no market timing, do tipo, olha,
Trump ganhou, eu vou investir na Bolsa Norte-Americana, e aí daqui a pouco o Trump perde daqui a 4 anos, então eu vou tirar o dinheiro da Bolsa Norte-Americana, e aí algum presidente mais alinhado à direita que ganha, então agora eu vou investir em ações, e o mais alinhado à esquerda ganha, e aí então eu vou tirar meu dinheiro de ações. O market timing não tende a funcionar. E tudo que eu te mostrei nesse vídeo, absolutamente tudo já está nos preços. Então essa perspectiva do dólar crescer, ela realmente existe, só que ela pode já estar no preço. Ela pode, inclusive, mudar com, eventualmente, o Brasil apresentando um plano de cortes de gastos mais robusto. Enfim, é muito difícil de conseguir prever com eficácia o que vai acontecer no futuro. As pessoas falam assertividade, é difícil de prever com assertividade, só que assertividade não significa isso, tá? Não é taxa de acerto. Mas se é difícil ou quase impossível de prever, como é que a gente faz aqui? Eu acredito muito que investimentos devem ser feitos olhando para dentro e não para fora. Então, cada pessoa tem que entender muito bem o seu perfil de investidor, o quanto está disposto a correr de risco, quais são seus objetivos de retorno, sua experiência e, com base nisso, montar uma carteira de investimentos diversificando em classes de ativos que têm um bom potencial de retorno de longo prazo e uma lógica complementar entre si. Um exemplo aqui de uma carteira que a gente acaba usando é essa aqui, mais arrojada, que teria 75% de peso em renda variável e 25% em renda fixa, diversificando entre ativos atrelados à inflação, pós e pré-fixado. A beleza de investir assim, tá, com base numa alocação feita sob medida para ti, considerando os teus objetivos, é que se você tem uma alocação-alvo, é muito fácil tomar novas decisões. Você olha para sua carteira do jeito que ela tá. Exemplo, se esse aqui for meu plano de investimentos, é de alguns clientes nossos, e a minha carteira estiver assim, com peso maior em ações norte-americanas do que o alvo, o que a gente faz? A gente vende um pouco de ações norte-americanas para comprar as outras classes, porque o ideal seria ter 25% de peso nela e não 30%. Ou se você não gosta de vender, para não ter que pagar imposto e ir acumulando esses ativos por um prazo mais longo, usa novos aportes para comprar outras classes de ativos. Só que você só tem essa clareza quando você tem um desenho de carteira ideal, e você só consegue desenhar sua carteira ideal quando você entende, né, o quanto de risco você está disposto a correr, onde é que você quer chegar e por aí vai. Então, qual seria meu plano de investimento se a Kamala ganhasse? Seria fazer o rebalanceamento todo trimestre, seguindo o meu plano, seguindo a minha alocação ideal. E qual é o meu plano de investimentos com o Trump eleito? É seguir a minha alocação ideal, seguir fazendo os rebalanceamentos, aportando aí naquela classe de ativos que tem um peso menor do que o alvo. É assim que eu vou continuar por anos e anos, por décadas, porque muitas coisas vão mudar no mundo com o passar do tempo e eu não acredito que eu vou conseguir fazer uma projeção do que vai se beneficiar e conseguir acertar o time. E acredito que o investidor médio também não consegue fazer isso, e quem tenta fazer isso acaba constantemente comprando na alta e vendendo na baixa. Então é assim que eu vou fazer, é assim que a gente orienta os nossos clientes aqui no Clube do Valor, seguir o rebalanceamento. Todos os nossos clientes têm uma alocação-alvo e eu te pergunto o que você está fazendo, o que você vai fazer. Deixa o teu comentário aqui. E se você entende que você não tem um desenho ideal de carteira, faz parte do jogo, tá? Muitos investidores começam sem ter uma alocação-alvo. Aperta aqui para conversar conosco, que nessa conversa a gente vai te mostrar qual seria a alocação que a gente usaria no teu lugar, beleza? E aqui na tela eu vou deixar mais um vídeo complementar a esse para você seguir assistindo. Um grande abraço e até mais.